Vamos lá. A gente tem, então, um curso que tem duas chaves aí de proposta, né? Uma delas é uma chave mais circunscrita, que é fazer uma introdução à obra do Pierre Rosanvallon, né? Então, a gente tem esse eixo do Rosanvallon como aquele em torno do qual vamos refletir sobre o segundo objetivo, que é pensar as mutações da democracia contemporânea, as crises, o que está acontecendo, que já nesse caso, um objetivo mais amplo. Então, não precisamos trabalhar Rosanvallon aqui como um guru, até porque ele é um pensador que é avesso a ser tratado como um guru. Eu diria que o Rosanvallon, que esse autor que alguns de vocês vão conhecer aqui, ele é um autor que não é daqueles que faz escola, né? Tem autores que fazem escola e tem autores que fazem pensar, né? Autores que fazem escola, às vezes, fazem pensar. Grandes autores, né? Posso citar grandes autores que fazem escola, né? Por exemplo, Karl Marx é um autor que faz escola, né? Pierre Bourdieu, na França, é um autor que faz escola. Niklas Luhmann, na Alemanha, é um autor que faz escola. Já o Pierre Rosanvallon, né, eu, quando falo faz escola, no sentido de, às vezes, você mergulha nele e não tem como sair mais do autor. Você acaba reproduzindo aquele autor, os termos dele, o léxico dele. Rosanvallon, me parece, essa é a minha perspectiva, é um autor que faz pensar, te dá um instrumental onde você não precisa ficar e até não é impulsionado a ficar repetindo as ideias dele. Mas sim, digamos, é convidado para pensar, a partir de certas ferramentas, o que está acontecendo. Então, a proposta do curso, questões básicas de partida, são essas que estão aí, né? Como compreender a crise das democracias contemporâneas, por quais mutações as democracias estão passando, o que é a democracia afinal, né? Perguntas muito gerais, a gente vai circunscrevendo ao longo dessas 4 aulas, onde o primeiro ponto, o nosso ponto de partida, é o de fazer uma apresentação sinóptica da obra do Rosanvallon, a partir de já um desenho sobre o que é, afinal, democracia para ele, né? Democracia que, no próprio título está aqui escrito, democracia muito mais como problema do que como algo evidente do qual se parte, né? E depois a gente vai percorrer, em alguns eixos de reflexão, os livros da tetralogia do Rosanvallon. Como é um curso muito pequeno, não tem como abordar profundamente os livros. Vou trazer grandes linhas e pensar a partir de problemas, né? O problema da desconfiança na democracia e da legitimidade, o problema da igualdade e o problema final do que é um bom governo. Depois eu detalho no final da aula. Eu posso levantar aqui, né? Consegue pegar aqui, né? Eu não gosto de ficar dando aula sentado não. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo da obra dele. É um autor que, diferente de muitos autores contemporâneos, ele não é um escritor de artigos, ele é um escritor de livros, né? Então, né? Ele é um escritor de livros. Ele é um escritor de livros e não um escritor de artigos. Isso aqui tudo são livros, né, que tem desde a década de 70 até 2024, e ele vai publicar agora um livro de 2024, a gente vai publicar em português também, já tem contrato assinado. A gente tem um percurso aí de uns 20 e poucos livros publicados, né? O que é uma obra impressionante quando você pensa as características dos intelectuais contemporâneos, que tendem a não mais escrever livros, né? E qual o percurso dele? Eu dividiria em 3 eixos principais, né, que, de uma forma ou de outra, poderiam ser agrupados cronologicamente. Ainda que alguns problemas eles vão permanecer ao longo de toda a obra, a gente vai ver. De início, na década de 70, o rapaz Rosanvallon, na casa dos 30 anos de idade, mais ou menos, ele começou refletindo sobre 2 questões centrais que dizem respeito à renovação da esquerda, né? Ele já está ali, tanto a era da autogestão, quanto por uma nova cultura política, ele está refletindo sobre o que estava acontecendo
com as esquerdas políticas e o quanto que estava em ascensão uma nova esquerda. Rosan Vallon, ele acabou, depois, ao longo das décadas, sendo visto retrospectivamente como uma das principais lideranças da chamada nova esquerda europeia, nova esquerda francesa, né? A gente pode desdobrar mais o que quer dizer nova esquerda ao longo do curso, né? Eu poderia colocar dois traços importantes. Um primeiro é que essa nova esquerda ela ascendeu a partir dos impactos de maio de 68. Né? Maio de 68, né, toda aquela transformação que houve no âmbito da cultura e da política, e um certo enfraquecimento da esquerda clássica, marxista, sindicalista, voltada ao mundo do trabalho. Né? Então, surge uma série de pautas associadas a uma nova esquerda que, hoje em dia, podemos reconhecer como pautas vinculadas à identidade, à diferença, ao reconhecimento. Nesse sentido, o Rosan Vallon não é propriamente uma nova esquerda. Ele é um pouco diferente dessa esquerda cultural, bastante diferente. É uma nova esquerda que está mais vinculado também a uma esquerda que pensa o cotidiano das pessoas, vinculado também ao mundo do trabalho, ao problema democrático. Então, não podemos confundir esse fato do Rosan Vallon estar associado à nova esquerda com confundi-lo com a esquerda cultural ou a esquerda que é chamada de identitária. Não é isso. E o que caracterizaria essa nova esquerda? Eu acho que o primeiro ponto interessante é de entender o quanto que ele partiu da reflexão sobre a chave da autogestão, que é um termo que surgiu depois de 68, que se tornou muito proliferado para representar o que era uma nova esquerda. Então, a nova esquerda que surgiu naquela época não é propriamente aquela esquerda que está associada ao tema das identidades, mas sim o de autogerir, autogestão das empresas, a gestão da economia, autogestão da vida, toda uma proliferação de reivindicações de uma esquerda associada à autonomia, que rompia com certa tradição de esquerda, que o próprio Rosan Vallon analisa como sendo um social-estatismo. A esquerda tradicional, né, do século XX, que é diferente também do que aconteceu no século XIX, digamos, para simplificar a história, existiam muitos socialismos no século XIX. E, de alguma forma, uma corrente do socialismo prevaleceu no século XX. Seja ela a partir da Revolução Comunista, seja ela a partir da social-democracia. Né? O comunismo foi por uma linha, né, que se fez na chave daquilo que podemos chamar de uma experiência totalitária, para algumas das críticas dos críticos de esquerda, como Rosan Vallon. E a social-democracia se construiu como uma regulação da sociedade e da economia dentro do modelo democrático. O que acontece na década de 70? Uma crise tanto da social-democracia, quanto também um começo de crise do comunismo que vai explodir na década de 80. Ou melhor, explodir não, implodir na década de 80. O Rosan Vallon, no primeiro livro dele, ele reflete sobre esse termo autogestão, o que significa e como que ele era frágil. Ele não tinha uma proposta política adequada. Depois ele escreve com Patrick Viverer um livro chamado Por uma Nova Cultura Política, que está trabalhando em cima do que está emergindo no campo da esquerda, tentando dizer que nova esquerda essa está surgindo, quais são as características dela, no que ela se diferencia da esquerda estabelecida. Então, é daí que ele partiu, né, do momento que, hoje em dia, nós poderíamos dizer que é o momento em que vai começar a ter a virada com o surgimento daquilo que se chama de neoliberalismo, que aqui não estava claro. Começou a ficar claro na década de 80. No terceiro livro dele, Capitalismo Utópico, ele escreve refletindo sobre a tradição do liberalismo nas suas distintas formulações desde o século XVII e como que a tradição liberal é extremamente complexa
E existe uma versão de liberalismo que ele chama do liberalismo utópico, que seria do capitalismo utópico, né, que pensaria o mercado como o instituidor da sociedade. Essa leitura aqui do capitalismo utópico é uma leitura em que há uma relação do Rosan Vallon com um outro autor que estava no ápice da vida intelectual dele, que era Michel Foucault. Eles trocaram figurinhas, cada um teve abordagens bem diferentes um do outro, mas, digamos, o Foucault, quando está escrevendo O Nascimento da Biopolítica, que é a forma como Foucault está lendo o neoliberalismo, mais propriamente o ordoliberalismo alemão, e também o americano, né? O Foucault está conversando com aquele Rosan Vallon, e até cita o Rosan Vallon, que estava escrevendo esse livro, Capitalismo Utópico. Então, a gente está falando de duas figuras no cenário francês que estavam lá já entendendo que alguma coisa estava mudando. E alguma coisa estava mudando que hoje em dia a gente chama, calma aí, é uma era nova, é a era do neoliberalismo, né? O Foucault vai por um caminho de interpretação e o Rosan Vallon vai para outro caminho de interpretação. A primeira fase, então, a gente pode marcar como tendo dois atributos iniciais. A primeira, uma reflexão sobre o que é uma nova esquerda que está surgindo, e, em segundo lugar, uma recuperação sobre a história do liberalismo, para entender o que é o liberalismo, né, e o que seria um liberalismo que hoje em dia a gente chama de neoliberalismo, né, que se faz a partir de uma pauta de Estado mínimo, de que somente pela economia se consegue regular o social, não é preciso que o social tenha uma instância política própria, e tudo mais. O terceiro atributo é um começo de reflexão que vai durar ao longo da vida dele toda, que é sobre, afinal, o que é a crise do estado de bem-estar europeu desse período, né? Não sei qual é o nível de formação histórica que vocês têm, eu posso ir aprofundando isso aos poucos, mas na década de 70, sobretudo com a crise do petróleo, que só escancara a coisa, o modelo social-democrata ele começa a perder fôlego. Um fôlego que não é só econômico, é um fôlego de legitimação. Começa a ter uma crise de legitimidade da social-democracia, né? Os próprios movimentos de autogestão expressavam isso. Digamos, simplificando a coisa severamente para entender, a social-democracia ela se propõe a regular, digamos, o capitalismo, estabelecendo um regime de segurança social, de seguridade, previdência, direitos sociais, em que conseguiria equilibrar o capitalismo em que o indivíduo trabalha dentro de um enquadramento formal, em que tem sindicatos, tem uma determinada seção com direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e, no final das contas, você precisa que um capitalismo continue crescendo, acumulando, e tem mecanismos compensatórios, redistribuidores, que dão uma estabilidade, né, socializando os riscos do capitalismo, né, os riscos de vida, risco de adoecimento, risco de desemprego, todos esses riscos são socializados, no seguinte sentido: tributa-se, e, por esse tributo, você dá uma garantia para os indivíduos, para os cidadãos, para os trabalhadores, minimizando os riscos individualizados, né? Se eu tenho o risco de ter o desemprego, você também. Não é cada um assume o seu risco. É o Estado tributando e garantindo que, se eu for desempregado ou você, teremos um segundo desemprego. Então, a socialização dos riscos, que é um enquadramento institucional que até hoje funciona. A nossa sociedade ela tem esse legado da social-democracia. Os direitos sociais, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, direitos de saúde, educação, são todos enquadramentos social-democratas. Só que isso começa a entrar em crise. Por que entra em crise? Qual é a razão pela qual esse Estado ele não mais consegue se manter, esse Estado de bem-estar social europeu? É claro que a gente tem que fazer um contraponto. O Brasil nunca foi propriamente uma social-democracia. Se a gente for pensar, a trajetória brasileira é diferente desse modelo de Estado de bem-estar, né? Mas tem alguma coisa, sobretudo a partir da Constituição de 88, né? Você tem, sim, uma tentativa de montar um Estado de bem-estar razoável no Brasil.
O Brasil ele começa a montar o estado de bem-estar social dele no momento em que o estado de bem-estar já está em falência no mundo europeu, né? Então, são os dramas da nossa história. Um segundo momento de produção intelectual dele tem uma continuidade da questão do crise do estado de bem-estar social com outros livros, analisando o que mudou da questão social, quais são as novas formas de desigualdade. Ele vai sempre tentando fazer retraduções, né, diagnósticos, avançar no diagnóstico e nas proposições sobre quais são os novos problemas relacionados à igualdade e à desigualdade. Como que as respostas clássicas não conseguem mais se sustentar. O que é preciso fazer para ter um novo modelo de justiça social? Ele está pensando isso desde o que está de bem-estar social e depois para a nova era da desigualdade, nova questão social. Há um percurso de obra e que vai chegar no livro As Sociedades Iguais, em 2010, que faz uma síntese desses problemas e avança sobre eles. Além dessa questão que poderíamos falar, que é a reflexão sobre o problema da justiça social, da questão social, o Rosan Vallon ele avança, na década de 90, sobretudo, em toda um esforço de história política. Eu vou muito rápido aqui, porque a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco mais à frente a respeito disso. Que história política é essa? Uma delas é que ele estuda a tradição liberal francesa, o liberalismo político, sobretudo de um dos principais liberais da modernidade, que é François Guizot. O Rosan Vallon, nesse caso, é todo um curso que poderia ser feito em torno disso. Ele se esforça a entender melhor o que é liberalismo. Para simplificar as coisas, a tradição da esquerda do século XX é que liberalismo é demônio, né? Liberal é demônio. Liberal é conservador, é de direita, é o antagonista. O que o Rosan Vallon percebe com a renovação da esquerda é que, de alguma forma, a esquerda se renova ou se reconcilia com o liberalismo, desde que se entenda bem o que é liberalismo, que é um fato incontornável das democracias, né? Então, ele começa a estudar a história do liberalismo, ele estuda o capitalismo utópico, que está aqui, depois avança o liberalismo francês, mostrando essa história mais longa do liberalismo, que vai lá do início da modernidade, século XVI, ou a história mais curta, que é do liberalismo do século XIX. Qual é a importância disso, de fazer uma história do liberalismo? Do ponto de vista de uma história longa do liberalismo, quando ele vai lá no século XVII, vai recuperar todo o debate liberal do século XVII, vai mostrar como o liberalismo econômico surge, vai fazer toda essa reconstrução. Por que isso é importante? Falo em poucas palavras. Porque o liberalismo ele é a primeira teoria da emancipação no mundo moderno. É a promessa do indivíduo autonomizado em relação à tradição, com direito à liberdade, né? Então, digamos que a versão da esquerda social estatista e também do comunismo em relação à história do liberalismo é uma versão muito frágil, muito pouco conhecedora da complexidade dessas correntes liberais. E, mais ainda, pouco conhecedora do fato incontornável do liberalismo dentro da nossa sociedade, né? Para ir muito rápido, a gente pode avançar nisso depois. Por exemplo, a pauta da autonomia do indivíduo, autonomia política, cultural, civil, é vinda da tradição liberal, né? Quando se fala de autonomia, está se falando da tradição liberal. Mas fazer essa história não é para elogiá-la, é para mostrar também as insuficiências, para lidar com o problema democrático, né? Então,
ele reconstrói essa história não como uma forma de dizer recuperemos o liberalismo, mas, digamos, para esclarecer uma face da experiência democrática, ainda que ela não seja suficiente, né? Tem um outro autor, chamado Marcelo Gaucher, que tem uma expressão boa sobre o liberalismo. É a ilusão lúcida do liberalismo. Ilusão, porque não é resposta suficiente, mas lúcida ao reconhecer o fato da autonomia como basilar do mundo moderno. A autonomia, né? Quando ele analisa o Montman-Guizot, ele está analisando um momento específico da história da França, de um liberalismo associado à restauração, né? Quando ele analisa Guizot, Guizot era tido como... e, de fato, ele faz parte disso, é tido como um liberalismo conservador. E analisa as características desse liberalismo conservador. Inclusive, o Guizot ele teve briga com Marx, né? Expulsou Marx da França. Marx estava... Ele tem a história do período. A gente está falando de um período em que também está aflorando o comunismo, a versão comunista de Marx. Este momento, ele analisa esse momento Guizot como sendo uma forma de liberalismo que surge, que formula novos conceitos sobre a democracia que vão ser assimilados por diversas correntes. Por exemplo, o Guizot é o cara que formula a ideia de opinião pública, de que uma democracia, uma boa representação é dada pela comunicação, pela adequado processo comunicativo. O que faz um governo bom? Um governo que se realiza pela comunicação e que se deixa interpelar o tempo todo por uma opinião pública difusa. Jürgen Habermas, vai escrever em 62 sobre a mudança estrutural na esfera pública e vai mostrar também a importância de Guizot e de outros ao formular o conceito de opinião pública e de espaço público. Então, esse Guizot ele traz novas formulações dentro da perspectiva liberal que vão fazer a sua história. Mas também formula um liberalismo autoritário e restritivo. A concepção de Guizot de democracia é aquela do liberalismo capacitário, do liberalismo que restringe os direitos dos indivíduos às capacidades que eles têm, né? Nível de letramento, capacidade de exercício da política. Então, veja bem, é bem próprio da forma como o Rosanvallon vai contando a história. Ele não lê Guizot para nem demonizá-lo, nem para dizer que é uma maravilha. Ele vai analisando como que os problemas daquele período vão emergindo no debate público, na tentativa de trazer soluções institucionais, nas formulações, e vai mostrando as facetas, os contornos complexos do que está emergindo ali. Está emergindo um conceito extremamente inovador de governo e de representação, a ideia de governo pela opinião pública, a ideia de que o governo não é o soberano, mas é aquilo que está atento ao que rola na sociedade e que consegue traduzir isso num governo mais deliberativo, mais aberto à crítica. Isso é uma inovação. Isso vai ter história na história da democracia, para além do liberalismo. Mas também é o cara que formula o liberalismo capacitário, uma ideia de que não são todos que têm o direito de exercer seus direitos políticos. Somente aqueles que detêm capacidades, né? E aí você estabelece um sufrágio restritivo, ou seja, nem todos podem se representar, ser representado, votar, né? Então, é uma história brilhante disso. Depois, ele começa a avançar numa história da democracia na França, que é aquilo que a gente chama de uma trilogia. A trilogia da história da democracia, que são esses 3 livros. A Sagração do Cidadão, O Povo Inalcançável e A Democracia Inacabada. 92,
Primeiro, 98, depois e 2000. Esses 3 livros, eu vou falar um pouco mais deles ainda hoje, provavelmente, são brilhantes. São uma transformação completa dos termos pelos quais nós pensamos a história da democracia. De forma muito rápida, a sagração do cidadão. O que ele faz? Ele faz uma história do sufrágio, das eleições. Ele vai mostrar como que se formulou o sistema representativo eleitoral na França. Mas, quando ele faz de eleições, ele não está falando que eleição é apenas voto. Ah, eleição, essa questão é só voto, criar um procedimento de voto? Não. Ele vai mostrar que, quando começa a surgir o debate sobre eleições, sobre sufrágio, está em questão coisas extremamente profundas. Ele chega a falar, é uma revolução antropológica da própria ideia de humano e da própria forma como se constitui uma sociedade. Ele vai contando essa história de forma brilhante nessa Sagração do Cidadão, que é a história do sufrágio universal. No Povo Inalcançável, ele vai contar a história da representação política. Representação política que é a base da ideia de cidadania. O que é uma democracia? Aí a gente começa até a se perguntar sobre o problema básico. Um dos aspectos da democracia é dizer democracia e eleições, não é isso? Então ele vai contar a história da base, do problema básico das eleições. Votar. Ele vai reconstituir essa história. Todo o debate em torno do que é votar, ser votado, o que isso implica, quais são os problemas que surgem disso. Depois ele vai ampliar um pouco mais. Representação. A gente já tem uma questão básica. Democracia é o quê? Representação da vontade do povo? É isso? Ou representação da vontade de cada um? O que é democracia? A gente vai se aprofundar nisso. Quando você se desloca do problema do sufrágio e começa a focar na questão da representação, você começa a ver uma série de problemas relacionados a essa questão básica da democracia, que é uma democracia, ela deve ter dispositivos de representação. Representação do interesse, da vontade dos indivíduos, na ideia de um homem, um voto, e também representação da vontade popular. O que é representar? Como que, ao longo da história do primeiro século da democracia, as pessoas se engalfinharam, propuseram, debateram, criaram instituições em torno do desafio de representar politicamente os cidadãos, ou o povo. Ele vai recontar essa história. E, com isso, ele esclarece que representação não é só eleição. Desde o início da democracia, começou-se a entender que uma coisa é importante, que é trabalhar a ideia de representação como voto, eleição, formação de maiorias, eleger representante. Só que ele mostra que o conceito de representação é mais amplo. Tem um aspecto da vida da democracia que está em torno não da representação como eleger um mandatário, mas sim a representação como encarnação, figuração simbólica de alguém, de um povo ou de um grupo. Por exemplo, pegando um pouco o cenário recente, quando você olha para as querelas em torno das representações de grupos minoritários no Brasil contemporâneo, e como que o ministro de Estado caiu em cima de um debate em torno das questões dele, não está só em jogo, na figura de um mandatário, a ideia de que ele foi eleito ou ele expressa numericamente um grupo. As pessoas também apelam, na questão da representação, o fato de
aquele que está na posição de representante, ele também, de alguma forma, faz o quê? Encarna simbolicamente. Ele tem alguma coisa de expressivo, quase que um espelho do povo, expressa o que o povo pensa, ou povo ou minorias. Na democracia, na experiência democrática, muitas vezes, a questão da representação, figuração, da representação como experiência simbólica, se torna um problema com que o tempo todo tem que se estar lidando. E extremamente complicado de botar em prática, né? Não é só eleger gente, mas também ter instituições, ter governo, ter representantes que são vistos como figurando a vontade das pessoas, como expressando identidade, como sendo algo que tem um conteúdo simbólico, que não é apenas um representante funcional. Não sei se eu me fiz claro. Está difícil entender esse ponto? Né? Depois ele termina com uma história da soberania do povo. Como que você define democracia? A mais comum é, a partir da Revolução Francesa, cortou-se a cabeça do rei, agora quem é o soberano? É o rei? Representante de Deus na Terra? Não. O soberano agora é aquele que representa a vontade do povo. Uma das características da democracia básica é essa secularização da ideia de soberania. Você não tem mais um rei que encarna Deus ou a vontade de Deus, mas sim um representante que está conduzido lá pela vontade do povo. Pega nossas eleições, a nossa Constituição. No Brasil, e qualquer Constituição democrática, você vai sempre encontrar lá alguma ideia que todo o poder emana do povo e retorna ao povo. Beleza. Então, a base da democracia é a soberania do povo. Beleza. Mas como é que isso é posto em prática? Como é que você representa um povo soberano? O que é esse povo? Quando você começa a ver a história disso, você entende uma série de problemas em torno disso. Problemas conceituais, problemas institucionais, problemas pragmáticos, extremamente interessantes e complexos. Ele vai contar essa história no Democracia Inacabada. Essa é a trilogia. Sagração do Cidadão, tratando do sufrágio, O Povo Inalcançável, tratando da representação, e a Democracia Inacabada, tratando da soberania do povo. Eu ainda vou falar mais sobre essas questões. Tá? E, nos anos 2000, ele começa a desenvolver a tetralogia das mutações, que são esses 4 livros que a gente vai abordar aqui. A Contra-Democracia, a Legitimidade Democrática, Sociedades Iguais e o Bom Governo. Recapitulando, ele escreveu uma trilogia de história da democracia na França e depois parte para a tetralogia, que é aquilo que a gente vai ver nesse curso. Né? Isso aqui está na continuidade dos problemas que emergiram aqui na trilogia. Nessa aula, eu vou exatamente mostrar o que é essa passagem aqui, que faz que comece, então, a se formular os problemas da tetralogia. Né? Como que ele começa a formular as questões em torno da democracia, de modo a começar a abordar a questão mais contemporânea sobre o que está ocorrendo com a democracia hoje. Antes de entrar nessa questão, algumas noções básicas sobre quem é essa figura. Né? Rosan Vallon, ele é um francês, obviamente, e que ele se formou na Escola de Altos Estudos Comerciais. Isso é uma questão importante, que mostra que ele não é um cara com uma trajetória propriamente esperada para um acadêmico que chegou no Collège de France. Ele é um cara que
se formou para ser executivo. Gerente de empresa, diretor de empresa. Era uma formação para o mundo da prática, né? Inclusive, na formação desses futuros executivos na França, tinha um estágio obrigatório deles com operários, como parte da formação. E ele fez esse estágio com os operários na Renault. E isso mudou tudo, porque ele começou a se aproximar da vida, da vida operária e também da vida sindical, e ele descobriu que o talento dele não era para ser executivo de empresa, mas sim trabalhar no sindicato, né? Então, ele vai dar uma virada na formação dele, de uma forma que ele vai vincular o trabalho intelectual dele, sobretudo, como intelectual orgânico da Confederação Francesa Democrática do Trabalho, que é a principal confederação sindical francesa, né? Então, é o cara que ele não começou sendo graduado em filosofia, mestrado, doutorado em filosofia e virou intelectual. Não. Ele começou sendo formado para o mundo dos negócios, virando um líder sindical, um intelectual do sindicato, fazendo relatório de sindicato, tentando entender o que estava acontecendo no mundo do trabalho na década de 70. E ele vai começando a virar intelectual depois. O doutorado dele é tardio. Não é um caminho intelectual comum. Dentro dessa atividade sindical, ele já começa a produzir intelectualmente. E depois ele vai se aproximando de certos filósofos franceses, sobretudo aqueles da revista, que eram antigos editores da revista Socialismo ou Barbárie. Vocês conhecem essa revista, ouviram falar? Né? O Cornélio Castoriadis e o Claude Lefort, sobretudo, né? Lembrando que o Rosan Vallon, quando os conhece, já não existia mais a Socialismo ou Barbárie. O Socialismo ou Barbárie foi encerrado em 1956. E o Cornélio Castoriadis e o Claude Lefort, depois que eles acabaram com a revista, seguiram caminhos distintos. E os dois, cada um da sua forma, se transformaram em críticos do marxismo. O Castoriadis, ainda muito vinculado a um ideal radical de revolução, e o Claude Lefort, menos vinculado a isso, mas baseado num reformismo. Os dois continuaram sendo de esquerda, mas uma esquerda não marxista, né? Sobretudo, eles foram expulsos do Partido Comunista Trotskista da época. Eles foram trotskistas, fizeram uma linha dentro do Partido Comunista, o Castoriadis e o Lefort. Castoriadis é grego, foi para a França, e aí encontrou o Lefort, viraram companheiros num Partido Comunista Trotskista lá na França, e eles começaram a fazer uma dissidência lá dentro, e publicavam, inclusive, com pseudônimos, para não serem reconhecidos. Acabou que a dissidência levou a uma expulsão do partido. Tem um outro autor dessa época que também tem um pouco esse perfil, que é o Edgar Morin. Eram todos amigos. Edgar Morin, Claude Lefort, Cornélio Castoriadis, todos amigos, de trajetórias muito próximas entre eles. Esta relação do Rosan Vallon com o Lefort é muito importante, extremamente importante. Alguém sabe quem é Lefort? O Lefort chegou a ser professor da USP durante o período. Ele circulou pelo Brasil. É um dos maiores filósofos franceses da geração dele e, infelizmente, ainda pouco reconhecido internacionalmente. Além desse vínculo direto com o Lefort e também com o Castoriadis, mas mais com o Lefort, o Rosan Vallon tratou certos tipos de diálogos, travou certos tipos de diálogos com Foucault, com François Furet, não sei se vocês conhecem François Furet, que fez uma história do comunismo, o cara também saiu do comunismo e se tornou um dos principais críticos. Ivan Illich, conhecem Ivan Illich? Ivan Illich é um cara muito interessante que teve vinculado a movimentos de caráter mais anarquistas, um anarquismo não de violência, mas um anarquismo anti-institucional, sociedade sem escola.
ele tem um livro que influenciou muito o pessoal da saúde coletiva no Brasil, sobre a nêmesis médica, criticando como que o que mais gera doença é o próprio sistema médico. Ele faz uma crítica como é que funciona o sistema médico e como é que ele é uma fonte sistêmica de geração de patologia, né, de iatrogênese, como se diz na medicina. André Gortz, que era um cara mais do marxismo, ele se aproxima muito, durante o período dele de vida sindical, de uma preocupação que o anima na vida toda, que é tentar olhar o cotidiano da sociedade. É muito comum, na sociologia, na política, você olhar muito a sociedade por cima, muito abstrato. Ele olha a democracia como sendo... Uma das coisas que ele ajusta tem que olhar o cotidiano, tem que olhar o que está rolando. Por exemplo, vai falar do trabalho como um todo, do trabalhador como um todo? Não, olha o cotidiano da vida do trabalho. Olha o cotidiano do que está acontecendo de conflitos. Isso ele traz muito da história social operária, e é uma marca do pensamento dele, né? Ele chega a relatar, numa autobiografia, sobre o quanto que ele olhava para a esquerda francesa da época. Ele falava assim, eu estou lá no sindicato trabalhando, e aí eu vejo a esquerda francesa virando maoísta, e assistindo o filme do Godard, e debatendo, e fala assim, eles estão completamente descolados do que está acontecendo no mundo do trabalho. Então, tinha um pouco essa questão, uma percepção de um descolamento da atmosfera da esquerda da época em relação ao que estava acontecendo de transformações da sociedade. E a preocupação dele era de ter essa aderência ao que estava acontecendo, acompanhando as transformações da sociedade. E esse olhar do cotidiano é importante. O Michel de Certeau também é um historiador que tem esse olhar do cotidiano. No fim das contas, esse cara que teve uma trajetória não intelectual, puro sangue desde o início, acabou virando professor do Collège de France, já aposentado, e também ele se tornou diretor de estudos da EHESS, a École des Hautes Études en Sciences Sociales, e com uma cátedra própria sobre história e filosofia do político, né? Eu não sei se eu vou estender nisso agora. Primeiro, eu queria sentir um pouco vocês. Alguma pergunta sobre esse momento inicial? Indagações? Algum tipo de replicação sobre o que eu disse? Me digam lá. Ou posso seguir? Diga lá. Uhum, sim. Como é que ele trata esse conflito, ainda mais vendo agora essa última fala sua de que a crítica dele à esquerda é uma crítica legítima, inclusive esse descolamento do cotidiano do trabalho, né? Sim, sim. Sim, sim. O principal livro que eu não estou aqui, em que ele reconstrói a tradição liberal, ele constrói a partir de 3 eixos, que são 3 eixos relativamente combinados, né? Digamos que ele analisa quais são as linhas de desenvolvimento do liberalismo, que podem sair em 3 liberalismos, mas também que, de alguma forma, podem estar combinadas entre elas as 3 linhas. Essas 3 linhas também levam às suas formas patológicas e, por sua vez, às suas reações, né? Uma delas, a primeira linha do individualismo, é aquela que realça muito a autonomia do indivíduo, né, e que cai no individualismo, não no sentido propriamente do individualismo como uma exacerbação do egoísmo, da atomização, mas o individualismo, a ideia de uma autonomia do indivíduo. Esse tipo de concepção individual, que está dentro da tradição liberal, ele pode cair exatamente no individualismo radical. Você olha para o cenário contemporâneo, isso é extremamente atual, né? Os chamados anarcocapitalistas, eles são uma forma exacerbada do individualismo
que tem a base liberal, né? A outra chave do liberalismo é a chave do direito. A ideia de que uma sociedade legítima é aquela fundada sobre o direito e sobre o Estado de Direito, né? As duas coisas, às vezes, andam juntos, né? A ideia do indivíduo e o direito como protetor do indivíduo. Mas, às vezes, também tem caminhos que não necessariamente vão no mesmo sentido. Então, você vai desenvolver uma certa ideia de liberalismo como Estado de Direito que pode cair na exacerbação desta forma, que é a ideia de que só o direito regula a sociedade, o que é um equívoco, é um erro. Não existe sociedade somente regulada pelo Estado de Direito. Democracia não é só Estado de Direito. O Estado de Direito é a base da democracia, porém, ela não se reduz à regulação de direito e nem a procedimentos jurídicos, né? Isso leva esse tipo... O primeiro liberalismo do individualismo acaba tendo respostas, tanto à direita quanto à esquerda, o individualismo, por respostas anti-individualistas, né? O socialismo, tanto o socialismo quanto os movimentos reacionários tiveram uma resposta ao individualismo do liberalismo por uma linha de anti-individualismo. A resposta marxista é a mais inteligente, digamos, no sentido de acabar sendo sedutora, né? Porque o que o Marx faz é não responder com o coletivismo. Ele responde dizendo que o verdadeiro individualismo há de vir depois da Revolução, né? Então, esse individualismo que existe, na verdade, é falsa consciência, para utilizar o conceito marxista, né? Uma abstração, né? Basicamente, é a questão do... não tem como avançar muito no Marx, a não ser que vocês me puxem, né? Mas é um autor que eu conheço bem de cabo a rabo. O Marx ele vai associar a concepção do indivíduo, inclusive a concepção de dos direitos humanos, à sociedade da mercadoria, né? Então ele vai formar um pensamento radicalmente crítico dos direitos humanos, associando-os a direitos burgueses, né? E ao individualismo como falsa consciência de uma sociedade da mercadoria, né? Isso leva ao marxismo, e aí tem uma diferença entre o que é Marx, que marxismos nascem de Marx, há uma certa tendência de se voltar a essas duas bases do liberalismo, tanto o individualismo quanto a sociedade dos direitos. O terceiro aspecto do liberalismo é a ideia de livre troca, que é a dimensão econômica. A ideia de que existe uma esfera própria, que é a do mercado, e que essa ideia do mercado ela não é redutível à política. Pelo contrário, ela é até anterior à política, né? Adam Smith, né, a famosa conversa sobre mão invisível leva a isso, né? São três aspectos do liberalismo. Mais uma vez, indivíduo, direito e mercado, que são constitutivos da experiência moderna. Quando você pega os críticos, né, no aspecto da crítica do mercado, mais uma vez, o marxismo vai criticar esses três aspectos do liberalismo. A linha reacionária, por exemplo, Carl Schmitt, conhece Carl Schmitt? Carl Schmitt ele vai ser radicalmente oposto aos direitos humanos e à ideia de Estado de Direito, e constituir uma concepção de direito fundada no político, no sentido dele, esse político como sendo a decisão do soberano. O que é o soberano? Aquele que decide no estado de exceção. Digamos, é quem põe a ordem no pedaço, né? E aí ele vai tentar realmente destituir o direito de qualquer fundamento, que não seja a decisão de alguém que tem condições de decidir, em última instância, exercer uma violência, se preciso. Do déspota esclarecido, não, são momentos diferentes. O Carl Schmitt está mais associado ao nazismo mesmo. Ele é o teórico do nazismo. O Carl Schmitt é teórico do Führer. Inclusive, o Führer é um conceito que desdobra da concepção de soberania do Carl Schmitt. É interessante que para ver como é que as coisas funcionam,
uma parte da esquerda contemporânea se tornou schmittiana, se associou a Carl Schmitt. Uma boa parte da esquerda contemporânea. Oi? Foucault menos, mas, digamos, os Foucaultianos são muito schmittianos, né? Que é uma coisa estranha, bizarra. O que une? O que une eles? O antiliberalismo. O que une é isso. É uma esquerda antiliberal. Então, no fim das contas, às vezes eles até se entendem. Você está na mesa e conversam e dizem: nós estamos de acordo que o problema é o liberalismo, o problema é indivíduo, é direito, os humanos e é mercado, digamos. Indo para o teu ponto, qual é o problema do liberalismo enquanto abstração? É que essas três faces das instituições modernas, elas não funcionam por si só. E elas, na verdade, são, digamos, aspectos do mundo moderno que, só apreendidos em forma abstrata, respondem aos desafios de instituir uma sociedade. Você não vai instituir uma sociedade somente com indivíduos, você não vai instituir uma sociedade somente via mercado e nem somente via direito. Então, a resposta liberal, quando ela se tenta bastar-se a si mesma, vira ideologia e uma utopia destrutiva. Né? O individualismo pela atomização, o direito, a ideia de direitos humanos pela supressão de uma ordem política, digamos, o direito basta, não precisa política, não precisa comunidade, não precisa bem comum, não precisa nada disso, não precisa uma sociedade, porque direito já regula, e o mercado, obviamente, que é aquilo que prevaleceu, sobretudo com o neoliberalismo, a ideia de que a sociedade ela não precisa de uma instância política para funcionar, basta a autorregulação do mercado, né? E ela vai se organizando. Né? Então, voltando ao ponto da relação com a praxis, essas três dimensões do liberalismo, se você as tece com um problema mais concreto do como que as sociedades se fazem, se representam, se institucionalizam, as faces do liberalismo que surgem no mundo moderno, elas correspondem a três aspectos que são incontornáveis da nossa sociedade. Não existe sociedade moderna sem indivíduo, autonomia. Não existe sociedade moderna sem Estado de Direito. Ou pela sociedade moderna democrática, sem Estado de Direito. E também não existe sociedade moderna sem mercado. As tentativas de suprimir o mercado caíram no totalitarismo. Inclusive, a tentativa soviética de fazer isso, depois teve que recuar. O próprio Lenin teve que recuar no projeto. Você não tem como suprimir mercado. Então, existe uma certa lucidez, que eu falei, a ilusão lúcida do liberalismo. Existe uma lucidez. São três aspectos incontornáveis do mundo moderno democrático. Né? Porém, são respostas absolutamente insuficientes para o problema político do que é fazer uma sociedade. Os três aspectos do liberalismo, postos como suficientes, reduzem a sociedade e, na verdade, destituem a sociedade do seu aspecto fundamental, que é a sua condição política. É o fato de só existe sociedade humana se ela for organizada politicamente. O liberalismo ele tende a suprimir a experiência política do ser humano, reduzindo ao direito, ao indivíduo e ao mercado. Né? Então, o problema do liberalismo, a ilusão do liberalismo, se dá pelo seu caráter impolítico ou antipolítico, né? Destituinte da capacidade que uma sociedade tem de se instituir por si mesma. Aham. Uhum. Uhum. Sim, sim. Tem uma maneira, mas é justamente a distinção do poder de fato e o poder de direito. Você está no Estado democrático de direito para que o poder de direito prevaleça sobre o poder. Sim, sim. O teu ponto é ótimo, Joana. Sim, isso mesmo. Aham. Sim. Eu acho que vocês dois têm razão nisso. Eu acho que o ponto da Joana é fundamental, que é a diferença de poder de fato e poder de direito. O Lefort,
que é a virada disso tudo, quando ele fala o marxismo, e no caso o Marx legou isso, ele não entendeu o caráter político dos direitos humanos. Então, ele vai falar, os direitos humanos são fundantes da ordem moderna. Eles inventaram a ordem moderna. Eles não são ideologia. Eles são a própria condição pela qual a democracia surge. Por quê? Digamos, se você pega a tradição marxista, e Marx não é diferente disso, sempre cai naquela que direitos humanos são burgueses e são privados. Eles não têm uma instância pública efetiva. Então, digamos, para a revolução, praxis revolucionária, vamos fazer o quê? Suspendemos os direitos para realizar a transformação que eles vão emergir espontaneamente, digamos, após a revolução. E você cria um estado de exceção permanente. É isso, a experiência, todas as experiências comunistas entraram no mesmo processo. Isso não é um acaso. Tá? Não é um acaso. Faz parte da própria incompatibilidade, digamos, entre a teoria e a praxis. Né? A praxis vai criar um estado de exceção, supostamente uma ditadura do proletariado, que, na verdade, constrói uma dominação burocrática, de caráter também totalitário, a questão do que é o totalitarismo, que não é ditadura. Ditadura é uma coisa, totalitarismo é outra. Totalitarismo é uma face da experiência, é uma radicalização da democracia, digamos. Ditador é aquele que está de fora dizendo, eu estou dominando vocês. Totalitário não é esse. Totalitário diz, eu sou o povo. O povo se expressa em mim. É um poder muito mais complexo de você dissolver. Gera um movimento de dominação muito mais difícil de você perfurar. Simbolicamente. Oi? Ele é a totalidade. O povo sou eu. Totalitário, no regime totalitário, o povo sou eu. No nazismo é o Führer, no comunismo é essa cadeia de identificação. O povo identificado ao partido, que é identificado ao secretário do partido. Né? E aí você tem uma cadeia de identificações. Puramente imaginária. No real, tudo isso tem pés de barro. Mas não deixa de ser uma ideologia extremamente difícil de perfurar. Né? Afinal, tudo, no final das contas, acaba se tornando justificável. As violências mais estúpidas se tornam justificáveis em nome de um povo. Como Lefort diz, você entende onde vai parar o nazismo na sua força destrutiva, que é a raça. Uma vez purificado o mundo mundo e só vivendo arianos, o nazismo parou ali. O comunismo não tem nada que pare, porque o inimigo é o inconformado. O inconformado pode ser qualquer um. É aquele que vai contra. Então, por isso também que o comunismo, muitas vezes, ele se dissolve por dentro. Né? Você vai expurgando quem está dentro do regime. Né? Não é necessariamente de fora, é de dentro que ele vai se dissolvendo. Que são as dissidências que o tempo todo surgem. No fim das contas, aquele que se faz como diferente e diz eu me oponho a, esse sujeito que tem que ser enquadrado. Independente de raça, cor, sexo, o que seja. Então, ele é mais fluido nesse movimento de dominação, né, do que o nazismo. O que não quer dizer que um é pior do que o outro. Lógicas diferentes. Né? A violência do nazismo é mais boçal e mais difícil de se entender qualquer tipo de base legítima, a não ser aquele que está com a raça que se vê representada. Já o comunismo, não. O comunismo, no final das contas, está falando da solidariedade dos trabalhadores de todo mundo. Né? Então, é uma ideologia mais palatável, mais sedutora. Indo de novo para a questão e teria que também entrar quando se fala, porque hoje a confusão semântica é tão grande que quando você fala de comunismo, não se confunde com socialismo. Tem socialismos, tem comunismo, esquerda também na mesma. Tem que se arrumar a casa semanticamente para entender. Né? Quando está falando de comunismo, que eu já estou falando, é a versão marxista-leninista do comunismo, né? Daquilo que tem as linhas de Marx. Né? De Marx pode sair outras coisas, E saem várias coisas. Né? Tem marxismo de todo quanto é estilo. Quando estou falando de comunismo, é mais pensando o que foi chamado de socialismo real,
que desdobrou do marxismo-leninismo, né? Que no próprio Marx sai outra coisa, né? Por exemplo, do próprio Marx pode sair não o voluntarismo do Partido de Vanguarda Revolucionária. O que o Lenin faz com Marx? Partido de Vanguarda Revolucionária. O que quer dizer isso? Diferente de Rosa Luxemburgo, tem que ter vanguarda revolucionária para fazer revolução, porque o povo está alienado e não vai conseguir fazer revolução por si mesmo. Não tem essa consciência da classe trabalhadora, né? O Lenin vai para esse caminho. Rosa Luxemburgo se opõe. Isso daí vai dar merda. Desculpa pelo... Vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. Você só vai ter revolução com consciência trabalhadora, ou seja, base. E ela, a gente sabe o destino histórico dela, né? E também o Lenin, quando a revolução se torna bem-sucedida, se torna a linha que prevalece, né? E a gente sabe a história, né? Lenin, Trotsky, depois Stalin e toda a história da União Soviética. Bem, o que a gente tem, e meio que já dei uma passada nisso, é uma abordagem de uma busca de uma nova cultura política de esquerda, na obra dele, a questão do liberalismo, crise do Estado e bem-estar, nova questão social, a história da democracia francesa e as mutações da democracia contemporânea, né? Aqui. Aí eu só recupero para vocês entenderem os livros. A Era da Autogestão, né? A ideia de que a esquerda estava desconectada da prática cotidiana, né? Necessidade de redefinir a esquerda. Diga. Muito. Uma parte boa é o que ele percebeu, foi o início da questão da autogestão para ele. Ele primeiro entendeu, a questão da autogestão tem muito a ver com uma dissidência dentro do campo da esquerda, que entra fortemente o anarquismo como sendo alguma coisa que começa a fazer sentido, né, em 68 diante, se opondo à esquerda de partido, associada ao Partido Comunista, aquela verticalização, o centralismo democrático, né? Em termos de debate de esquerda, tem o centralismo democrático, que é a ideia de você, no final das contas, tem que ter a centralização sobre um líder que vai tomar decisões, deliberar, e um comando hierárquico, né? A própria ideia de militante tem isso, né? O que é um militante? É o cara que está na cadeia do comando, aquele que está na base ali, recebendo comandos verticalizados de um órgão militarizado, né? A concepção de partido leninista é de partido militar, né? A ideia de militante é isso, você está lá na ponta da lança recebendo ordens do partido, né? De um certo centralismo esclarecido, né? Os líderes estão sabendo o que estão decidindo, a gente comanda, a gente faz pela causa. O anarquismo já é o inimigo disso, né? Desde o início, Marx e os anarquistas brigaram, né? Marx foi responsável pelos anarquistas também saírem da Primeira Internacional. Tem uma briga histórica. Marx desqualificou o Proudhon, que é um dos pais do anarquismo francês. O que acontece? Com essa crise da esquerda estatista, digamos, social-estatista, que é aquilo no qual se tornou o marxismo, você tem uma ressurgência de uma certa esquerda com caráter mais anarquista. Mais anarquista, sim. Mas é complicado, porque tem uma certa tradição socialista que também era de autogestão, que o Marx desqualificou como socialismo utópico, né? Então, assim, que é isso que eu falo, é uma confusão muito grande, porque o socialismo também tinha socialismos que não eram via partido para tomar posse do Estado. Eram socialismos associados à autogestão de trabalhadores, cooperativismo de consumo, formação de fábricas cooperadas, tudo isso com a vitória dessa linha do marxismo do século XX, tudo isso foi deslegitimado, digamos, na praxis, porque, no fim das contas, temos aqui a União Soviética, né? Você tem um certo ofuscamento e esquecimento das tradições de esquerda do século XIX, que não eram centradas no Estado, como sendo representante único, legítimo, né, unipartidário do interesse do proletariado, né, como supostamente o Estado sem classes. Então,
se a desqualificação teórica já ocorreu na época de Marx e Lenin, dizendo que tudo aquilo era socialismo utópico, depois, quando os bolcheviques, né, ganharam na União Soviética, na prática também a coisa se tornou muito mais grave. Só que em 68 e diante, todas essas tradições começaram a surgir também socialistas. Começa a ter uma revivescência, por exemplo, da relação entre socialismo e associacionismo. A ideia de que o que é o socialismo? É livre associação dos trabalhadores, não é submissão ao partido único. Então, são caminhos diferentes de se pensar as coisas. Então, tem toda uma linha de socialismo que ele está mais próximo da associação, da vida associativa, sociedade civil, né? Mais do que conquista do Estado. Né? Então, você tem tanto no socialismo quanto no anarquismo esse caminho. Como eu falei, tem toda uma linha de livros que vão pensar sobre a nova questão social. Diga. Onde o pessoal se une para comprar terras que não comprariam sozinhos e fazem banco de sementes e moeda local. Ou seja, eles deixam de usar o real, o dólar, e fazem sua própria moeda. Está acontecendo em Minas Gerais, está acontecendo no Cerrado. E acho que tem um pouquinho a ver, né, cara? Total. Autogestão e o socialismo da sociedade civil sumindo sem nada de um partido político, nada disso. Uma coisa assim mais na prática. Sim. Isso daí seria todo o campo que hoje a gente chama de economia solidária, que é um conceito um pouco complexo. No campo da esquerda tem as fissões. Existe uma certa esquerda política mais associada à sociologia do trabalho, que acha que tudo isso de economia solidária é só gestão do liberalismo. Isso é tudo utopia. E aí desqualifica a economia solidária. Diz que isso é economia pobre para pobre, né? Para quem não está no mercado de trabalho. E tem o pessoal da economia solidária dizendo, não, isso daqui, na verdade, é abertura de respostas que são respostas de estado e bem-estar que não tem mais como você voltar atrás. Estão aqui respostas, que caminhos de outras economias você pode desenvolver que não sejam de caráter capitalista. Então, é um debate no campo da esquerda. A economia solidária, a gente tem publicações na Ateliê de Humanidades que fala sobre a questão da economia solidária, por exemplo, Jean-Louis Laville, que é um grande amigo e também intelectual francês, a gente publicou um livro dele que ele fala sobre isso. O que é a economia solidária, conceitua. Tem uma discussão também, terceiro setor não é economia solidária, são coisas diferentes. A ideia é terceiro setor, né? ONG, não é a mesma coisa que economia solidária. E ele arruma um pouco essa discussão. Laville. Uma Economia para a Sociedade, um livro que a gente publicou pela Ateliê, do Laville. Aqui que eu meio que adiantei. Tem a utopia capitalista da sociedade de mercado, do liberalismo, tem a utopia antropológica do individualismo e tem a utopia regulatória do reino do puro direito, né? Que são as três vias utópicas do liberalismo. Algumas vezes andam as três juntas. Você pega o neoliberalismo, ele, de certa forma, é a junção dessas três utopias, o que chama de neoliberalismo. A ideia de uma sociedade regulada somente pelo mercado, que, por sua vez, não é feita de nada mais do que indivíduos, né? Como diz a Margaret Thatcher, eu não vejo sociedade, eu vejo apenas indivíduos. E o direito entra como um regulador de interesses. Então, digamos, o mercado tem alguns problemas, né? Por exemplo, conflito de interesses, contratos quebrados. Então, o direito ele entra como um regulador do mercado. O modelo neoliberal é esse, como se isso fosse suficiente. E a política? Ora, a política é simples. A política é cada um com o seu interesse, dando voto naquele seu candidato. Elege-se numa eleição e o seu candidato vai lá e governa, e depois faz nova eleição, muda, se for o caso. Então, a visão da política é por meio apenas das eleições, que os norte-americanos, nesse caso, a ciência política norte-americana,
ela é muito clara na forma de ver como que as coisas funcionam, bem desencantada, né? Você pode reduzir a ideia de sistema político desse regime aí da seguinte forma. De um lado, eleitores que só pensam no seu próprio interesse e fazem cálculos utilitários. E do outro, partidos que só têm um interesse, qual é ele? Conquista do poder mediante aquilo que é o meio pelo qual consegue, que é o quê? Eleição, ter eleitores. Uma boa parte da ciência política americana é mostrando como é que isso funciona. E serve muito bem para marqueteiro. Marqueteiro entra para fazer o quê? Vamos transformar, vamos maximizar essa utilidade, né? Eu tenho que entender o eleitor, qual é o interesse dele, quais são os cálculos utilitários dele para dar o voto, e eu tenho a estratégia do partido, na concorrência com outro partido, para conquistar, rebanhar os eleitores e fazer uma maioria e conquistar o poder, porque o interesse do partido é conquistar poder. Mas como ele, para conquistar o poder, tem que lidar com o consumidor, que é o cidadão, isso é democracia, porque tem que negociar, barganhar o tempo todo com o interesse dos cidadãos. Isso ciência política norte-americana é muito nessa linha, uma coisa bem desencantada mesmo. Estou exagerando, tem muita gente boa lá, mas, no geral, mainstream vai nesse sentido. Quando a gente está falando de uma crise do Estado-providência, que em português a gente chama de Estado de Bem-Estar, ele analisa nesses livros que eu mencionei, a crise do Estado-providência, nova questão social, as crises que tem, antropológica, do trabalho, do sujeito, do político. Eu vou avançar nisso na aula sobre sociedades iguais. Você tem... O que ele percebe é que não dá mais para manter o estado de bem-estar que a gente conheceu no pós-guerra. É preciso ir por outros caminhos. Sobretudo por causa do avanço do individualismo, que ele não vê necessariamente com maus olhos. Ele até critica também uma certa visão de individualismo como sempre dissolutor da sociedade. Não é isso. Existem patologias do individualismo, mas ele não trata do conceito pejorativamente sempre. E ele fala que não somente tem um avanço do individualismo e da pluralização da sociedade, mas também você tem uma transformação do capitalismo, que faz ascender o que ele chama de um capitalismo da singularidade. Esse capitalismo da singularidade, ele reconfigura completamente as relações de trabalho, de consumo, e você não tem mais como trabalhar o estado de bem-estar social nesse regime do capitalismo da singularidade, aquilo que a gente conheceu, porque o estado de bem-estar social ele funcionava na sociedade do industrialismo fordista. Não é mais dentro do mesmo regime. Então, você tem que mudar a forma de organizar a sociedade, a relação entre Estado e sociedade. Até que horas? 8, né? Tá. Estou terminando. Eu acho que essa questão do político, eu acho que é importante, a gente pode terminar por aqui, sobre um conceito de base do Rosan Vallon, que é o conceito de o político, que é baseada na filosofia do Lefort. Antes de eu falar sobre esse conceito, alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? O que a gente tem agora é só uma entrada na metodologia dele, né? Na forma como ele entende a história. O conceito base assim, da coisa é essa ideia de história filosófica. História filosófica do político ou história filosófica da democracia. A gente tem que entender o que é isso, história filosófica e o que é o político, né? Algumas vezes se abrevia, não fala história filosófica do político, mas fala história do político, né? Tem uma outra terminologia que também pode ser utilizada, que é história conceitual do político, né? O que é o político? Isso é
o primeiro ponto. O político é diferente de apolítica. A política é aquilo que a gente normalmente chama de política mesmo, que é o sistema político diferenciado da sociedade. Eleições, instituições, partidos, atores políticos e tal. Operacionalização. Né? Tem toda uma discussão aí sobre o político que é parte da antropologia, que eu não vou entrar aqui nesse curso, que é extremamente interessante. O Claude Lefort, ele é um cara que desenvolveu muito debate no âmbito da antropologia. Ele foi crítico do estruturalismo, mas também dava curso sobre Lévi-Strauss, mas ele se opôs à abordagem estruturalista. E ele começou a desenvolver essa ideia do político, muito em diálogo com um antropólogo que foi amigo do Lefort e também do Gaucher, chamado Pierre Clastres, do Sociedade contra o Estado. Então, os desenvolvimentos dos Clastres sobre as sociedades ameríndias, Clastres esteve na América do Sul, pesquisou não tanto as brasileiras, mas Paraguai, os Guarani, né, aqui, depois lá na Amazônia venezuelana, os Yanomami. Ele pesquisou os ameríndios e ele desenvolveu essa ideia da sociedade contra o Estado. Isso é uma forma de desenvolver a ideia de o político. Por exemplo, sociedades sem Estado têm política? Para a nossa compreensão de política, não teria política, porque não tem Estado. Porque política é alguma coisa que se diferencia da sociedade. E o que ele vai mostrar, eu não vou avançar aqui nisso, darei um curso todo sobre Pierre Clastres, o que ele vai mostrar é que a nossa representação de política é baseada na ideia de sociedade com o Estado e com história. Porque a ideia de história também, como a gente compreende, depende do Estado, como aparelho de dominação, diferenciado da sociedade. Isso é Pierre Clastres. E aí, no caso, para o Pierre Clastres, não é só a história burguesa, digamos, mas a história marxista também tem esse pressuposto. Por exemplo, um certo destino das sociedades humanas para sempre ter Estado. O Estado é a forma de sociedade mais desenvolvida. Sociedade sem Estado é sociedade não desenvolvida. Ele vai falar, não tem nada disso. Sociedades ameríndias são sociedades em que a forma política dela se faz pela negação do Estado como aparelho político. Então, ele vai desenvolver a ideia de o político dissociando da ideia de o Estado. E o que seria o político? O próprio Pierre Clastres não desenvolve tanto um conceito. Ele teve a sacada, a ideia. Quem vai realmente desenvolver para o debate com a antropologia é o Marcel Gaucher, que também é um intelectual vivo, contemporâneo do Rosan Vallon. Também tenho entrevista com o Gaucher. Estive com o Gaucher lá em Paris, quando eu tive, só para me exibir agora. Né? Estive com ele, em Paris, conversando com ele. Gênio, um dos maiores pensadores vivos, junto com o Rosan Vallon, franceses. O Gaucher, ele desenvolve isso num livro que a gente vai publicar. Eu conversei com ele lá exatamente para pensar a publicação das obras dele, que é o Desencantamento do Mundo, uma história política da religião. Ele vai mostrar, ele vai pegar essa ideia do Clastres e desenvolver para uma história longa das sociedades humanas, sobretudo a ocidental, pegando essa ideia básica. Só para vocês entenderem o ponto do Clastres, sem desenvolver muito, a sacada do Clastres para que haja uma sociedade sem Estado, você tem que jogar o poder para fora da sociedade. Você só vai fazer isso por um regime político muito difícil de operar, mas é como as sociedades ameríndias fazem. O poder está fora, está alhures, está nos tempos antepassados míticos. Ele é inapropriável pelos seres humanos. É somente assim que você consegue ter uma sociedade sem Estado. Digamos, o poder, a verdade, a lei, o saber, não está em nenhum momento em debate na sociedade. Não está em conflito, não está em disputa. Não existem questões sobre o fundamento da sociedade.
Isso é posto dentro do passado mítico, que não quer dizer passado da flecha do tempo nossa. Passado mítico, os heróis estão o tempo todo sendo repostos em um plano paralelo, né? Mas também eles estão, eles são inapropriáveis, inacessíveis. Essa é a sacada. Então, assim, uma sociedade sem Estado é uma sociedade que tem uma forma política extremamente sofisticada. Ele vai mostrar como é que funciona, né? Então, a ideia de o político é um problema de relação com o poder. Sim. O que é o político? É uma forma de relação da sociedade com o poder. O que é o poder? É alguma coisa sempre, digamos, de fora apontando para a sociedade. É alguma coisa que exige que permite que a sociedade faça uma elaboração simbólica o tempo todo, refletindo sobre ela, dizendo sobre o que é a lei dela, como que ela se representa, como que ela se constrói. É esse movimento. A discussão filosófica passa por Merleau-Ponty, passa por fenomenologia, não tem como avançar nisso. O político é a forma como a sociedade trabalha simbolicamente ela mesma. Às vezes a gente acha, por exemplo, hoje, a nossa sociedade, para trazer para a nossa sociedade, uma boa parte do problema da nossa sociedade não é por maus mandatários, mas é porque qualquer forma política está dissolvida. Por isso que você quase que vive na guerra de todos contra todos, porque você não tem um sustentáculo simbólico compartilhado que as pessoas tenham uma estabilização do poder. Você entende bem o que é o político como essa instância simbólica na ausência dele. Quando você não tem um sustentáculo político, vira o quê? Anarquia. Entropia. A polarização é uma tentativa de dar uma consistência a isso, né? Então, não tem nada muito afirmativo, então você diz que o povo é aquilo que nega o inimigo. É uma forma de você constituir um político imaginariamente. Por isso que o populismo ele trabalha no plano do imaginário, em grande parte, construindo um povo imaginário que está numa luta titânica contra o inimigo. Quando a dissolução do político na democracia é o que levou às experiências totalitárias. O totalitarismo ele vem muito disso, né? Desse vácuo de simbolização da sociedade que emerge um poder que pretende encarnar a sociedade como um todo, né? Suprimir o conflito da sociedade, restabelecer a unidade da sociedade, né? O totalitarismo é isso. A experiência totalitária é uma tentativa de ressurgir o da sociedade, né? Diante de uma sociedade que não conseguia mais operar efetivamente dentro de um regime político. E o que seria o regime político? Isso é mais o conceitual do Lefort, que o Rosan Vallon desenvolve, o Gaucher também, todo esse pessoal. O político ele envolve alguns trabalhos. Ele pode ser esclarecido na ideia de constituição, no sentido dos ingleses. Way of life. O que é Constituição? Constituição não é aquilo que está escrito, não é a carta escrita que está lá, que você pega o livrinho, lê e fala do código. O que é Constituição? É forma de vida. Valores comuns, representação comum, certa forma de bem viver juntos. A ideia de Constituição é esse plano de vida em comum que se quer em comum e se representa em comum. Talvez quem melhor pensou o que é o político é Aristóteles. Não existe polis sem bem querer viver juntos. Não existe. Né? Você pode ter cidade materialmente, mas se você não tem um bem viver querer juntos, você não tem polis. Os franceses falariam cité. Cité, nos franceses, não é cidade. Cidade é via. Cité. Por isso a gente traduz como polis nos nossos livros e mostramos em Colchetes que é cité, explicando que o conceito de cité tem essa dimensão moral do político. O político tem uma dimensão moral, né? De mores, não de moral dever. Mores, costumes, usos, sentimentos. E esse trabalho do político, o Lefort fala, ele só ocorre a partir desse esforço de mise en forme, mise en sens, mise en acte, mise en scène, que é a encenação, né?
esse processo de dar forma à sociedade, de constituir sentido, de agir a partir desse sentido, de encenar esse sentido. Toda a sociedade precisa fazer isso e faz de alguma forma, né? E quando você está atento ao político, você não está só olhando para o sistema político, para essa maquininha de engenharia que funciona. Você está olhando como que as pessoas se representam, quais são os problemas que elas se colocam, quais são as ideias que elas formulam, os conceitos, como que isso diz o que elas são, como que elas representam o mundo, como que elas veem os valores. Quando você quer olhar para o político da sociedade, você tem que se enfiar nesta carne, tem que se enfiar de dentro e ver como é que a sociedade se representa, como que as pessoas se colocam, como que as pessoas se veem fazendo parte de algo que as transcende. E a questão de base dessa experiência do político é que, ao assumir que o político é isto, né, é co-constitutivo de toda a sociedade, isso quer dizer que não existe um olhar de fora da sociedade, no sentido de você não consegue abarcar a sociedade como um todo e estar neutro politicamente. Você está sempre dentro de uma forma de pensamento político. Aí eu estou indo muito... Eu não vou avançar muito, você vai ficar muito especulativo. Mas, para pensar o político, você tem que se colocar na carne. Você tem que entender que você está por dentro dos problemas. Você não tem ponto de vista de fora e do absoluto, né? E isso faz com que você esteja o tempo todo assumindo que as aporias, antinomias e polissemias são constitutivas da experiência política. Você não vai ter uma solução de fora, uma Deus ex machina, que vai resolver todos os problemas. Conseguir sair dos conflitos, conseguir sair das antinomias e das aporias. Agora, acabou a história. Não tem acabou a história. Você está enfiado no meio da história humana, fazendo parte de uma certa experiência política que tem a ver com sua formação, sua socialização, seu lugar na sociedade. E, com isso, uma história filosófica da democracia envolve uma atenção grande a como que se constituem conceitos para representar a vida política. Eu não vou detalhar isso, mas assim, a atenção aos conceitos é importante. Como que os conceitos emergem, como que eles lidam com antinomias, com aporias, como que há diversas respostas aos sentidos que podem ser dados a esses conceitos. A história dele é essa. Eu cheguei a falar como que, por exemplo, aqui, ele está falando sobre o conceito de sufrágio, aqui a questão de representação, aqui soberania do povo. Ele vai acompanhando todas as querelas, sentidos, propostas, instituições que estão associadas a uma história de conceitos. Histórias de conceitos que dizem respeito à democracia. Essa história conceitual, isso é organizando um pouco a coisa, ele não é tão claro assim, nessa sistematização, você dá uma atenção aos conceitos, você se detém bastante nas distintas elaborações interpretativas que se tem desses conceitos, dos problemas que estão em torno deles, das disputas de interpretações que eles têm. Por exemplo, a gente vai ver isso. O que é o povo? Quais são os sentidos do povo? Não existe somente uma definição do povo. Você vai pegar a polissemia desse conceito, isso é relevante por si mesmo. Como é que, historicamente, para lidar com questões que emergiam, você tem elaborações conceituais do povo e que, muitas vezes, repercutem em instituições que dão certo ou dão errado. Porque também tem a questão da resposta que dão errado, que gera aprendizado. Se a gente não faz uma história dessas coisas, a gente, às vezes, repete os mesmos problemas. Ou seja, elaborações conceituais que, na praxis, dão em problemas, que deram na história. E que você vê, realmente, não dá por aí. Um exemplo que é bem interessante de trazer é a ideia do... Veja só, desde lá da Revolução Francesa, os caras tiveram que lidar com o problema. Mas quando aleijou alguém, esse alguém pode quebrar a confiança e fazer outra coisa do que ele prometeu. Como é que eu resolvo isso? Os caras propuseram mandato imperativo. O que é mandato imperativo? Eu vou te eleger,
você escreve o que você prometeu e você tem que cumprir o que você prometeu sob pena de ser punido judicialmente se você descumprir o que você prometeu. Pô, perfeito, ó, vamos fazer isso? Na prática, isso gera uma série de problemas. Né? Série de problemas. Que se percebe quando se busca propor um instituto desse. O básico é, política não se faz somente por colar discurso a uma praxis antes da eleição e depois da eleição. Quando o cara vai para o parlamento, o cara precisa fazer o quê? Deliberar. Tem que fazer um processo epistemológico completamente diferente. Uma coisa é qualquer, outra coisa é quando chegar lá. Quando chegar lá, aí já é outra história. O executivo vai ter que lidar com as correções da realidade. Então, assim, existe o tempo da eleição, mas também tem o tempo do governo, que são coisas que não são necessariamente a mesma coisa. Então, beleza, a ideia é muito bonita, mas na prática você vai começar a ter que desmembrar melhor os problemas. E isso eles se depararam muitas vezes na história com isso. Então, tem as situações práticas, tem as invenções institucionais, tem os processos de aprendizado. Né? E ele sempre vai mostrando, digamos, que existe uma estrutura, um campo dos possíveis de elaboração desses problemas. Ele vai mostrando como que vão sendo assumidas posições, um quadro de possibilidades de elaboração desses problemas, com aprendizados, com proposições. Então, tem uma dimensão estruturalista, digamos, no sentido de quais são as condições de possibilidade de formular uma questão como soberania do povo. Ele vai lá e mostra que teve umas 5, 6, 7 posições que surgiram na França. Cada uma dá para se formalizar, mostrar mais ou menos como que elas foram por caminhos diferentes. Então, acho que é isso. Depois eu posso avançar um pouco mais sobre os livros da trilogia, eu posso começar daí. O que eu queria só concluir aqui, nessa primeira exposição, é um ensaio sobre o que é democracia, de resposta sobre o que é democracia para ele. Democracia, para o Rosan Vallon, eu acho que já fica mais ou menos evidente do que eu disse, ela não é uma experiência, não é uma evidência, não é um modelo universal que a ser aplicado a todas as situações. Democracia é uma experiência histórica, né? Ou a história e experiência. Então, ele não parte da ideia de temos a ideia de democracia, ou modelo de democracia, vamos ver como é que ele funciona, que é uma visão meio de engenheiro. Não. Democracia é história, experiência e constitutivamente problemática. Então, eu só consigo esclarecer o que é democracia indo para essa história experimental, mostrando como que ela funciona. Deixa eu fechar aqui. Terminou a reunião. Como que essa história ela se fez? Que problemas emergiram? É claro que surgem questões que são universais. Sempre quando você colocar o problema da democracia, tem algumas questões básicas universais. Uma delas é uma antinomia fundadora, por exemplo. A antinomia entre autonomia individual e autogoverno do povo. É básico isso. Toda democracia vai ter que se arranjar para fazer uma combinação entre essas duas faces. O povo, existe uma autonomia do indivíduo e existe o autogoverno do povo. Como é que você junta essas duas coisas? Tem diversas respostas para isso, históricas, civilizacionais. Você vai fazer a história dessas experiências. É difícil você falar que há democracia com supressão plena da autonomia do indivíduo ou que não exista nenhuma dimensão de autogoverno do coletivo. Um autogoverno coletivo, aquilo que o Rousseau define como vontade geral. Tem que ter uma dimensão de vontade geral se afirmando. Né? Então, quando ele coloca a questão da democracia como experiência universal, o que ele fala é que a gente tem que esclarecer confrontando as experiências democráticas. Não é dizendo que tem um modelo de democracia, francesa, norte-americana, e todas as outras replicam. Não, é confrontar as experiências, ver os caminhos que são propostos e o que eles implicam.
Agora, existe algumas faces comuns. Uma delas é o fato de ser um regime misto. Sempre tem um aspecto democrático e um aspecto liberal da democracia. Depois eu estendo mais sobre isso. Que é isso que eu acabei de falar, né? O aspecto liberal é a autonomia do indivíduo. O aspecto democrático é o autogoverno coletivo, né? A vontade geral. Sempre tem algum tipo de problema antinômico nesse sentido. Depois eu detalho mais esses conceitos, para não cansar vocês, sobre soberania complexa, sobre democracia como regime político, forma social. Depois eu detalho mais a respeito. O que a gente vai fazer, então, nesse curso, é trabalhar essa tetralogia aqui, né, das mutações da democracia, ou seja, nós vamos focar na fase dele mais atual, analisando as mutações. Esses livros estão sendo publicados pelo Ateliê de Humanidades. A gente já publicou Contra a Democracia, a Legitimidade Democrática. Sociedades Iguais, espero que vá para a gráfica amanhã. Só falta terminar o meu prefácio a ele. Aí depende também de inspiração, de conclusão, né? Mas eu acho que é para terminar agora. E depois vem um bom governo no ano que vem, que é esse aqui. A gente vai, na próxima aula, trabalhar conjugado esses dois livros, a Contra a Democracia e a Legitimidade Democrática. Como a Eliane sabe muito bem, são livros que dariam cursos inteiros só sobre eles, né? Mas vamos fazer uma síntese deles, para que tenha tempo para trabalhar os Sociedades Iguais em uma aula, que a gente está publicando agora, que é fantástico, que é uma coisa que o Rosan Vallon sempre surpreende, porque todo livro que eu trabalho nele, eu falo assim, essa é a grande obra dele. Aí sempre vem uma grande obra depois, tão boa quanto. O cara é absolutamente brilhante. E tem uns livros depois, assim, que são paralelos às mutações. Isso aqui é a história, a autobiografia dele, ele falando sobre 50 anos dele, que se confunde com os últimos 50 anos da esquerda política francesa. E o último livro é o que vai ser publicado agora, em outubro, As Instituições Invisíveis da Democracia, que a gente também vai publicar pelo Ateliê. Das grandes que você, do Nestlé que você falou? Porque, de certa forma, elas estão aí, as grandes corporações impactam na democracia, impactam tudo, na verdade, no choro. E a gente já nasce no meio desse bicho. A gente já nasce no sistema. Tanto que você vê o símbolo da Nestlé, é um ninho que tem um pássaro e parecem dois passarinhos. Com fome, mas você vê que é bem compridão. O pescoço dos pássaros, se você olhar bem, é o bebê já com as mãozinhas assim, que a Nestlé já está aí quando você nasce, já está aí tomando conta da tua vida, do que você come, do que você bebe, do que você pensa. Então, eu queria saber se algum desses livros ele fala do problema das grandes corporações transnacionais que estão acima do... Você já trabalhou para a Nestlé, não, né? Oi? Trabalhou para a Nestlé já? Não, eu já fui vítima. Vítima, né? O dia que você falou, achei muito interessante, você falou, porque assim, não tem democracia sem um direito do consumidor forte. Porque se tem mercado, quer dizer, tem que comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. O quê? Lixo e mais lixo de produtos de petróleo para passar no cabelo, para passar na pele, acho que não tem a ver bem com a aula, mas eu queria falar sobre Me provoca. A Nestlé, por exemplo, a Decathlon, a Leroy Merlin, não sei quais são, ele aborda indiretamente. A gente pode, me provoca para já na próxima eu trazer uma luz sobre essa questão a partir da contra-democracia e da legitimidade democrática, que os dois... ele não vai falar diretamente sobre os poderes das grandes corporações, mas ele aborda as formas de responder a esses poderes, digamos assim.
mais do que analisar os poderes das grandes organizações. E também eu acho que vocês vão precisar, e eu vou fazer isso provavelmente já na próxima, de uma boa definição sobre como que ele compreende o que é o capitalismo contemporâneo, né? O que é o capitalismo, como ele funciona contemporaneamente, né? O que mudou no capitalismo nos últimos 40 anos? E qual é o impacto disso sobre a democracia? Isso é básico, né? A sua questão das grandes corporações, ela é uma questão muito clássica para o marxismo, sobretudo com o marxismo do período do entre-guerras, do pós-guerras, que analisava a ascensão do capitalismo monopolista, ou oligopolista, né? Quando a gente conta um pouco a história do capitalismo, você percebe que tem um capitalismo liberal, digamos, final do século XVIII, início do XIX, até meados do XIX, que é a era mais liberal do capitalismo. E isso volta de novo para a questão do liberalismo, né? E o liberalismo ele deixa de fazer, digamos, sentido para falar do capitalismo quando acende o capitalismo corporativo, de caráter monopolista ou oligopolista, que já não está se falando mais de livre empreendedores, de uma organização do capitalismo com um certo nível de concorrência mercantil, concorrência de produtores. Não, o processo de concentração, um capitalismo organizado por grandes corporações. O marketing entra como um elemento central de uma administração desse mercado pelas corporações. Isso tudo, as melhores abordagens que tem disso, sem dúvida nenhuma, são dos marxistas. Não há dúvida nenhuma disso. O marxismo, o melhor legado do marxismo é para a análise do capitalismo, e isso tem gente muito boa fazendo isso. A gente pode conversar a respeito. Talvez a gente possa falar que, contemporaneamente, mudou também isso, bastante. A gente não está falando mais de capitalismo oligopolista ou monopolista como se falava na década de 40 e 50 do século passado. E, em alguns aspectos, até você tem uma nova era do liberalismo, mas num sentido não romântico do termo. Mudou muito, né? Porque quando está falando daquela capitalismo monopolista, você está falando do fordismo, está falando aquela velha história da padronização e massificação das mercadorias. A gente não está mais nessa fase, né? Você está até numa... A grande parte do capitalismo, da oligopolização do capitalismo, não se faz nem mais no campo da produção, propriamente, mas da logística, da organização do sistema. Pode ver a Amazon. A Amazon é uma grande empresa que é conjunção de Big Tech com uma capacidade de logística e articulação do mercado. É uma explosão de gente comercializando e produzindo. Então, é diferente, né, do que era até pouco tempo atrás. Uma parte boa do mercado. Mas, quando você fala capitalismo, quando você vai para a indústria de base, ainda é meio que parecido. Grandes corporações controlando certas riquezas. Depende de que camada você está trabalhando. A gente pode conversar um pouco a respeito disso a partir da próxima aula, sobre o que é o capitalismo contemporâneo, na minha ótica e na ótica do Rosan Vallon, né? Mas não, algumas coisas que eu vou falar não tem a ver com a obra dele, propriamente. Alguma outra pergunta, questão? Não? Hã? Então, na próxima, os livros... se vocês quiserem dar uma olhada, folhear, quem não tem também, se quiser adquirir, eu posso trazer, ou vocês compram no site. Não são obrigados a ler o livro, né? O que eu posso se a gente tiver uma troca de comunicação, eu posso indicar alguns pedaços do livro, né? Para ninguém se ver obrigado a comprar o livro. Se quiser comprar, é bom, né? Mas para não se ver obrigado a comprar, eu indico algumas leituras dos livros do Código de Democracia e Legislação Democrática, só que, pelo modelo do curso, eu não vou exigir que vocês leiam, né? Mas é bom, recomendável que leiam.
E na próxima aula são esses dois aqui, contra democracia, legitimidade democrática. Eu vou fazer um panorama deles. O principal ele é a introdução. Eu acho que a introdução já é o suficiente para ter uma visão geral. E sobre a aula de hoje, o texto de referência é o meu texto, que é o pós-fácil do Contra a Democracia. Tem um pós-fácil aqui que eu faço exatamente esse percurso pela obra do Rosan Vallon, o apresento. Tá bom? Beleza? Prazerzão, pessoal. Até a próxima.